Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que Deus os abençoe muito. Nosso episódio de hoje de Disse Jesus, o tema é Nem Só de Pão. E o texto que vamos falar está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Certamente você já ouviu falar sobre a tentação de Jesus no deserto. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que Jesus, após o seu batismo, após Jesus ser batizado no Rio Jordão, por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O propósito era que Jesus, na verdade, fosse tentado e aprovado ali no deserto. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus nos ensina que ele tomou a forma de servo. Ele é o servo fiel a Deus. E no versículo 1, quando diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, diz também que era para ser tentado. Havia um propósito em que Jesus fosse conduzido para o deserto. Ele não foi para o deserto por um acaso, não foi uma coincidência, não foi pego desprevenido, mas havia um propósito, tá? Era o início do ministério de Jesus. O batismo de Jesus e a sua tentação no deserto mostra o início, marca o início de seu ministério. E Jesus precisava dar provas de que ele era um servo fiel. Ele precisava dar provas da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Nós sabemos que Israel, na palavra do Senhor, é chamado também de o servo do Senhor. E Israel foi levado para o deserto e foi provado pelo deserto. Porém, Israel não foi fiel ao Senhor. Jesus Cristo veio para ser provado naquilo em que Israel foi reprovado, ele foi provado e foi aprovado por Deus, foi achado fiel a Deus. No Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte a respeito de Israel: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ou seja, Israel foi provado no deserto, assim como Jesus também foi provado no deserto. Porém, Israel não foi fiel ao Senhor e Jesus foi fiel ao Senhor. Onde Israel pecou, Jesus foi aprovado, ele não falhou, ele não pecou. Agora vejam bem, Israel foi tentado no deserto, porém Israel ali no deserto, ele comeu. Deus todos os dias dava o maná, dava o alimento para Israel, dava provisão. Deus deu água na rocha, no deserto para Israel. Deus deu sombra no deserto, Deus deu calor para abrigar do frio e deu sombra para abrigar, para proteger do calor. Israel experimentou os milagres do Senhor, experimentou o pão que caiu do céu todos os dias, o maná. Porém, Israel não foi fiel ao Senhor. Agora, Jesus foi tentado no deserto, porém, Jesus não comeu. A Bíblia diz que ele não comeu. Durante 40 dias, Jesus jejuou e ele, mesmo assim, foi aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus fez ali no deserto, na verdade, foi dar prova daquilo que Deus falou a respeito dele. Quando ele estava no batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. E naquele mesmo instante ouviu-se uma voz do céu. Deus bradou lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Logo no início do seu ministério, Deus dá testemunho de Jesus, que ele era o servo fiel e que Deus se alegrava dele. E no seu ministério, Jesus vai dar prova, vai ser aprovado naquilo que Deus fala a seu respeito. Jesus não decepcionou os projetos de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus foi fiel nisso, do início do seu ministério até o fim. Jesus, o servo fiel. E Deus, já de antemão, ali no seu batismo, ele está a se alegrar da fidelidade do seu Filho
Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos. E no versículo 2, no capítulo 4 ainda de Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Foi então que Satanás se aproxima dele para o tentar. Observe, Satanás não teve pressa, não foi no primeiro dia. Não foi quando Jesus estivesse talvez sem fome. Não foi quando Jesus pudesse estar satisfeito. Satanás aproximou-se de Jesus para o tentar depois de 40 dias sem comer. O seu corpo, que era de carne, estava já fraco, estava enfraquecido. Nesse momento, ele se aproxima de Jesus para o tentar. Satanás, ele é estrategista, ele espera a oportunidade, ele vê o momento mais fraco do homem para o tentar. Mas mesmo assim, no seu ponto talvez fisicamente mais fraco, fisicamente, onde o seu corpo físico estivesse mais fraco, Jesus não pecou. Isso prova-nos, isso mostra-nos que é possível vencer as tentações de Satanás, mesmo quando estamos nos momentos mais frágeis da nossa vida, mesmo quando estamos no momento de maior fragilidade. É possível vencer as tentações de Satanás e Jesus nos deu o exemplo disso. Agora, meus queridos, vamos observar uma coisa: como Jesus venceu Satanás. Primeira coisa, através da sua fidelidade, ou seja, da sua obediência à palavra de Deus. O objetivo de Satanás é levar o homem à infidelidade a Deus por meio da desobediência. Observe que foi isso que aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden. Adão, o primeiro homem. E Paulo aos Romanos vai dizer que Jesus é o segundo Adão, o segundo homem. O primeiro homem, Adão, lá no jardim, ele foi tentado. No jardim, cercado de todo o cuidado de Deus, ele foi tentado e ele desobedeceu a Deus. Adão não foi fiel às palavras do Senhor, não foi fiel a Deus, ele pecou. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi tentado não no jardim, no deserto. E ali ele foi fiel ao Senhor. Jesus, o homem perfeito, o Filho do homem, o homem perfeito, que não pecou, mas que honrou a Deus, que glorificou a Deus na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, vencemos por meio da palavra. Jesus venceu Satanás usando a própria palavra de Deus. Quando Jesus citou as Escrituras, ele falou em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. Está escrito lá: o Senhor falou para Israel: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus veio ali representando a raça humana para interceder pelo homem, para representar o homem, para morrer pelo pecado do homem. E ali ele cumpre a palavra do Senhor. Aquilo que o homem falhou, que Israel falhou, ele cumpriu, ele triunfou. E ele está dizendo aqui, ele está usando a própria palavra de Deus para refutar as tentações de Satanás. Isso está nos dando o exemplo que nós vencemos Satanás e vencemos as suas tentações por meio da palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E 1 João capítulo 2, versículo 14, diz assim: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Quando João está falando aqui dos jovens, não está falando propriamente de jovens em idade física, né? Mas está falando daqueles que receberam a Cristo, está falando no sentido espiritual de nascidos de novo. Aquele que nasce de novo já venceu Satanás, já venceu o mundo por meio da palavra do Senhor. O que nos faz vencer o maligno é a palavra de Deus. E Paulo vai dizer que a nossa espada é a palavra de Deus. Portanto, nós podemos dizer que a fidelidade do Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa fidelidade ao Senhor. Por meio da fidelidade, nós somos protegidos. Agora, por meio da palavra, nós temos a arma da vitória e nós triunfamos sobre Satanás. Portanto, meus queridos, para nós terminarmos, vejam bem, no deserto, Israel não se preocupou em buscar a Deus, mas sim buscar as coisas que Deus oferecia. Tá? Israel não buscou o relacionamento com Deus, mas os benefícios
deste relacionamento, vamos dizer assim. Quando Jesus veio ao mundo, Israel fez a mesma coisa. Jesus disse: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Ou seja, mais uma vez, o povo vai a Jesus não pela salvação, não por aquilo que ele representa, não por quem ele é, mas pelos pães que ele multiplicava. Mais uma vez, o ser humano vai atrás das coisas físicas, passageiras, e abrindo mão, deixando de lado aquilo que é eterno. Ok? Bom, Jesus em seguida disse à multidão no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está dizendo para aquela multidão, trabalhe pela comida eterna e não pela que perece. Não é as coisas deste mundo, mas a eterna. Não são os valores deste mundo, mas os valores eternos. Jesus sempre advertiu a multidão, aqueles que o seguiam, para não olhar para este mundo, mas para olhar para o céu, para a eternidade. Tudo aqui passa. É isso que Jesus está dizendo. Foi isso que ele quis dizer quando ele afirmou, nem só de pão o homem viverá. Não só das coisas terrenas, não só das coisas passageiras. Aí João capítulo 6, versículo 31 a 35, Jesus vai dizer o seguinte, fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que vem do céu e dá vida aos homens. Pediram-lhe então, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus afirmou, eu sou este pão que dá vida. Aquele que me aceita nunca mais há de ter fome, e o que acredita em mim nunca mais há de ter sede. Então, Jesus, o pão do céu, o pão da alma, da eternidade, da salvação, que alimenta o espírito e a alma para a eternidade com Deus, para uma vida com Deus. Mas os homens rejeitaram este pão, buscando apenas o que é terreno, o que é da terra. Jesus disse que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. É da boca de Deus que vem a palavra de vida eterna. Quando, no mesmo capítulo 6 de João, quando a multidão começa a deixar Jesus, quando os discípulos começam a deixar Jesus, começam a ir embora, a Bíblia diz que só ficaram os apóstolos, os 12 apóstolos. E Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir? Porque os outros discípulos acharam duro o discurso de Jesus, acharam dura a palavra do Senhor. Porém, os apóstolos vão responder o seguinte, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, a palavra de vida eterna. Jesus, o Logos de Deus, o Verbo vivo, a palavra em ação. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é a porta da salvação. Por isso, mais uma vez, faço relembrar aqui, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, de Deus vem os recursos eternos. De Deus vem a salvação. De Deus vem a vida eterna. Jesus, o enviado de Deus, o enviado do Pai para salvar o homem. Jesus, o pão do céu, que não perece, que é eterno. Que Deus os abençoe muito com essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta hora. Ore comigo se você puder. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por conhecermos o pão eterno que é Jesus, o pão da vida eterna, o pão que alimenta a alma e o espírito. Eu oro, Senhor, para que também meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta hora, ó Pai querido, que saibam, ó Deus querido, que em primeiro lugar está a vida eterna. Em primeiro lugar está a salvação e tudo neste mundo passa, tudo aqui é passageiro. Que o Senhor nos ajude a olhar somente para o Senhor, olhar para o alto e buscar somente aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a vencer as tentações deste mundo, as tentações do maligno. Que o Senhor nos dê a sabedoria, ó Deus querido, para vencermos através da sua palavra, como o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.